Olá, boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje o tema da nossa live está incrivelmente imperdível. Nós vamos falar de como tratar a bursite trocantérica. Então, você não pode perder essa live, você não pode ficar fora dessa live, porque nós vamos falar exatamente, tintim por tintim, de todos os detalhes aí, de como tratar a bursite trocantérica, quais são as técnicas que são eficazes, quais são as técnicas que já não geram efeito nenhum. Então, essa live está imperdível. Boa noite. Tudo bom? Então, essa live é exatamente para o fisioterapeuta que fica na dúvida, não sabe muito o que fazer com o seu paciente, está com um paciente novo, paciente com bursite trocantérica. Então, sempre vem algumas dúvidas, né? Seja com paciente com bursite, seja paciente com qualquer outra disfunção, nós sempre ficamos com aquela dúvida. E agora, o que eu faço com esse paciente? Até que ponto eu posso fazer, eu posso trabalhar com ele, que não vai piorar o caso dele? Até onde eu posso ir? O que começar com esse paciente? Ah, isso aqui, será que gera o efeito mesmo? Ah, eu aprendi na minha graduação que fazer assim era bom. Será que mudou? Então, são dúvidas que com qualquer paciente que chegar para você, que te procurar, que for fazer um tratamento com você, você vai ter essas dúvidas, você vai se perguntar, e é normal a gente ter essas dúvidas e devemos ter essas dúvidas mesmo, né? Eu vou achar estranho se você falar comigo, não tem dúvida nenhuma, não. Aí que eu vou ficar assim, coitado desse paciente que esse profissional vai atender. Então, é preciso ter essas dúvidas, tá bom? E essas dúvidas são todas respondidas através da evidência. Foi onde eu busquei, foi onde eu analisei todos os estudos, os artigos, e montei aqui, trouxe para vocês tudo mastigadinho de como tratar esse paciente com bursite trocantérica, tá bom? Olá, gente, boa noite, tudo bem, graças a Deus. Mais uma live. Hoje nós estamos na live do episódio de número 66 do programa Bom Físio. Então, o programa Bom Físio, para quem não sabe, é um programa onde eu faço toda semana, toda terça e quinta. Eu estou aqui ao vivo às 7 da noite, faça chuva ou faça sol, eu estou aqui falando, sempre trazendo aqui, discutindo estratégias para que o fisioterapeuta se destaque no mercado de trabalho e, consequentemente, ele possa ganhar mais, tá bom? Então, esse é o meu lema, é isso que eu venho trazendo, é isso que eu venho fazendo aqui. Toda terça e quinta, eu sempre trago coisas novas e sempre de acordo com a evidência, então eu me atualizo antes, eu leio vários estudos, vários artigos, eu analiso cada um antes de vir montar um plano de tratamento embasado na evidência e falar para vocês. Tá bom? Muito boa noite. Bom, antes da gente começar, antes da gente dar um início, já aperta aí no coraçãozinho, começa a apertar o coração. Isso, encaminha essa live para algum colega, um físio, um amigo que às vezes vai acrescentar muito para ele, um fisioterapeuta que está atendendo um paciente com bursite trocantérica, que é o tema da nossa live hoje, tá? Não, Ana Kelly, eu não estou hoje, eu não estou ao vivo aqui no YouTube, não, só estou no Instagram mesmo, tá bom? Mas já aperta aí o coraçãozinho, isso, para o Instagram entender que esse conteúdo é legal, e ele é legal, eu li 10 artigos, então ele está incrivelmente incrível. É um conteúdo que você não pode deixar de assistir, você não pode deixar de anotar, porque você vai sair dessa live já sabendo o que fazer e outra, o que não fazer com o seu paciente com bursite trocantérica. Então, tá de arrasar. Eu estava até pensando, quando eu estava montando a live, eu estava até pensando, falei assim, gente, normalmente esse pessoal, quando vai dar live, eles falam assim, vou te dar
2 dicas, vou te dar 3 dicas. Eu não, eu já venho com tratamento completo. Eu tô assim, eu acho que eu estou muito boazinha, vou começar a dar só 1 dica, 2 dicas só também. Eu já não, eu busco vários artigos, eu busco vários estudos, eu leio todos e eu venho montar, eu já monto um tratamento completo. O que você vai fazer com o seu paciente e o que você não vai fazer. Eu acho que eu estou muito boazinha, eu vou começar a mudar um pouco isso aí. Brincadeira. Bora lá então, gente. Então, o tema de hoje é como tratar o paciente com bursite trocantérica, né? Então, como eu disse, sempre quando a gente pega qualquer paciente, vem aquelas dúvidas na nossa cabeça. O que fazer com esse paciente? E agora? Eu aprendi na graduação que tem que colocar isso, fazer mais aquilo, outro. Será que é assim mesmo? Será que é tudo isso que eu tenho que fazer? Será que mudou alguma coisa? Porque as coisas mudam, né? Eu tenho 6 anos, vou fazer 7 anos de formado, tem muita coisa que eu aprendi na graduação que hoje já não usa mais. E aí, como eu sei disso? Através da evidência. Então, eu fui lá, eu busquei pesquisa, a gente vê as pesquisas estão aí para nos provar isso, né? O que mudou e o que não mudou, o que funciona, o que não funciona, o que gera mais efeito, o que gera pouco efeito, tá bom? E antes da gente começar aqui, eu gostaria só de dar uma introduzida, porque eu acho muito importante, antes da gente pensar em como tratar, o que fazer, a gente precisa parar para pensar um pouco na fisiopatologia ali da doença. O que ocorre? O que é bursite trocantérica? Ah, é a bursa que inflamou, né? Tá, beleza, passando ali o pano por cima, é basicamente isso mesmo. Ai, muito obrigada, Suzane, pelo elogio. Você que é top, que está sempre aqui acompanhando. E a Suzane, ela acompanha, anota, tudo que eu falo, ela aplica com os pacientes dela e ela tem ótimos resultados. Ela sempre me manda no direct falando, Rayane, eu fiz o que você falou, meu paciente melhorou muito, eu tive um resultado muito bom com ele. A Suzane é uma ótima seguidora aqui, né? Então, antes mesmo, vamos começar a falar aqui bem rapidinho, prometo para vocês que é rápido, essa parte mais técnica, mas que eu vejo que é muito importante a gente ter esse conhecimentozinho. Então, essa parte chata já vai passar, é bem rapidinho, só para a gente fazer uma introdução mesmo do que é essa bursite trocantérica, né? Então, ela também é chamada de tendinopatia, ou bursite, né, trocantérica, em que ocorre um processo inflamatório ali numa bolsa, né, que é chamado de bursa, em que é um lugarzinho, uma bolsinha, pequeno ali, né, pequeno, onde ele é composta por um saco gelatinoso, que normalmente contém uma pequena quantidade de fluido. E a função dessa bursa ali é diminuir o impacto entre o nosso trocânter maior do fêmur e os tendões ali, né? E a nossa banda iliotibial. Então, essa bursa, ela reduz esse impacto, esse atrito direto. Essa é basicamente a função da nossa bursa trocantérica. E quando acontece aí de acometer essa bursa trocantérica, de ter esse atrito mais denso, ela chega a ter essa inflamação, ela inflama. E com essa inflamação, o nosso paciente começa a relatar o quê? Uma dor nessa região lateral do quadril, uma dor logo ali abaixo do trocânter maior. Então, ele tem essa dor, e essa dor ela pode também ser irradiada. Então, não é só localizada, não é uma dor só localizada. O paciente, às vezes, pode apresentar uma dor na região anterior da perna. E você fica, às vezes, pensando que não pode ser bursite, fica pensando, às vezes, em um monte de outras coisas, mas esquece de avaliar ali também a bursite, porque, às vezes, a gente fica só na cabeça assim, não, bursite só dói do lado. É só ali onde fica a cabeça do fêmur, ali o trocânter maior e pronto. Não, então a gente também precisa expandir um pouco o nosso olhar. E quando se fala de dor, a gente tem que investigar tudo. Além dessa dor, além ali da bursite, você já começa também a pensar em outras coisas. Quais outras patologias, disfunções que traz essa dor anterior, que traz essa dor irradiada? A síndrome do piriforme é uma.
que também tem esses sintomas. Então, quando se trata disso, a gente deve pensar no paciente como um todo. E como diferenciar? Como eu vou diferenciar se meu paciente tem a bursite mesmo, se ele tem síndrome do piriforme, ou se não, o problema dele está lá na lombar, ou não, o problema dele está no joelho. Como eu vou diferenciar isso? É na avaliação. Então, é na avaliação, é fazer aquela anamnese bem completa, aquela anamnese minuciosa, com as perguntas certas. Também não é fazer anamnese perguntando o que ele comeu ontem. Tá? É a pergunta certa, você quer diagnosticar, você quer chegar num veredito ali, fazer um diagnóstico fisioterapêutico diferenciado. Então, você tem que fazer as perguntas certas para poder te conduzir ao que o paciente tem. E para confirmar, a gente realiza os testes clínicos. Então, existem vários testes clínicos para você fazer com o seu paciente que vai te direcionando. Então, você faz o teste para tendinite, para bursite, deu negativo, você já começa a pensar outra coisa. Então, faz o teste para síndrome do piriforme, deu negativo, opa, então essa dor dele pode ser lombar, vai lá na lombar. E assim vai indo. Assim a gente vai nos guiando. E não só, é dor do lado, pronto, bati martelo, é bursite trocantérica. Então, aí que está o diferencial. A gente tem esses vários testes, existem vários testes na literatura, testes confiáveis, validados, que nós utilizamos na prática clínica para nos guiar no nosso diagnóstico fisioterapêutico. Beleza? Mas aí a gente já passa aqui, já pula essa parte. Já identificamos, porque o papo de hoje é o tratamento, né, para a bursite. Então, a gente já passou pela anamnese, já avaliamos nosso paciente, já realizamos com ele aí toda esses testes clínicos e já diagnosticamos o nosso paciente tem mesmo a bursite trocantérica. Show! Então, a gente pula essa parte, né? A gente já vai direto aqui para o tratamento. E uma coisa legal é que a bursite trocantérica, ela é mais frequente nas mulheres, tá? E do que comparado com os homens, né? E está mais ali relacionado com aquela idade entre 40 a 60 anos. E por que acomete mais as mulheres? Porque está relacionado muito com a biomecânica pélvica das mulheres. Então, as mulheres, elas têm a pelve maior em relação ao resto do corpo, né? O formato violão, toda mulher acha muito bonito, né? Os homens também acham bonito, mas isso é um fator que leva as mulheres a ter mais bursite trocantérica. Olha que legal. Olha que legal, não, né? Que ruim para as mulheres, coitadas. E esse formato de ter o quadril maior é o que leva a mulher a ter mais, a terem mais, né, a bursite trocantérica comparado com os homens. Por quê? Porque quando ela tem um quadril maior, ela apresenta ali uma maior proeminência do trocânter maior, né? Então, ela vai ter ali o trocânter maior do fêmur dela vai ser mais proeminente, com isso vai aumentar mais aquele atrito ali, aquela tensão com a banda iliotibial. Então, é por isso que acomete mais as mulheres e menos os homens, por conta mesmo dessa biomecânica pélvica, tá? A Ana Kelly fez uma pergunta, existe outros tipos de bursite? Existe a bursite, Ana Kelly, no ombro. Você já ouviu falar? Que fulano está com bursite no ombro, que também é um local onde a gente tem essa bursa. Então, a gente tem a bursite trocantérica, que é lá no trocânter, e tem essa bursite no ombro também, porque a gente também tem aqui, entre a nossa articulação, a nossa articulação do ombro, a gente também tem uma bursa para diminuir esse atrito. Então, também, ela pode inflamar, é muito comum também a gente ter essa inflamação na bursa do ombro, tá? E aí, o paciente com bursite trocantérica, né? Agora já vamos lá para os sintomas. Então, ele vai apresentar dor, incapacidade, limitação funcional. Então, ele vai apresentar uma dificuldade para poder fazer abdução, né? Permanecer em pé por muito tempo.
Então, ele vai chegar para você com todos esses relatos também. É algo que a gente vai juntando ali para nos direcionar no diagnóstico fisioterapêutico. Então, ele vai falar para você, eu não consigo ficar muito tempo em pé, dói muito aqui na região lateral, se eu vou andar por muito tempo, se eu vou correr, essa dor aumenta. E é tudo isso, e vai juntando ali. E a bursite, ela também, a gente sempre vê, às vezes o paciente chega para você com um exame de imagem e lá está escrito lá, bursite trocantérica, tendinite do glúteo. Então, sempre está muito associado também. Por quê? Porque ele se insere ali no trocânter maior. Então, quando ocorre aquela fricção, aquele aumento ali da tensão entre a banda iliotibial com o trocânter maior, a gente inflama a bursa, mas também pode levar a uma inflamação todos esses tendões que vão inserir ali no trocânter maior do fêmur. Então, também é associado, quando se tem uma bursite, a inflamação do músculo glúteo médio, tá? E aí, com isso, então, vamos ao veredito. Então, a gente identificou, nosso paciente apresenta bursite, e agora? Como tratar, o que fazer? Será que eu uso TENS? Será que o TENS resolve? Será que eu faço uma massagem de fricção profunda? Será que eu coloco gelo, elevação, compressão? O que eu faço com esse paciente? Ele chegou para mim e eu estou na dúvida. Então, vamos descobrir aqui o que fazer, quais são as técnicas que vão gerar resultado para o seu paciente, que vão gerar efeito com o seu paciente, um efeito benéfico. Porque, às vezes, como eu sempre gosto de falar, na nossa área, a fisioterapia, ela existe milhões de técnicas para poder tratar uma disfunção. Então, vamos pensar aqui, se eu penso na dor, eu quero tratar a dor do meu paciente, a gente já consegue imaginar um monte de técnicas, né? Um monte de coisa que você pode realizar. Aí que vem o diferencial do fisioterapeuta, que é destaque no mercado. Por quê? Ele vai filtrar desse mar de técnicas, aquelas que são eficazes, aquelas que vão gerar o resultado que o seu paciente quer e o resultado que você quer com ele. Então, é aí que mora a diferença, é você saber identificar quais são essas técnicas que são eficazes. E é o que nós vamos fazer aqui hoje. E aí, no caso, para tratar o nosso paciente com a bursite trocantérica. E antes de falar o que você deve fazer, quais são as técnicas eficazes que vão gerar o efeito que você quer, eu gosto sempre de falar quais são as técnicas pouco eficazes. Quais são as técnicas que não geram efeito para o seu paciente, para você não, às vezes você realiza, para você não continuar ali insistindo nessas técnicas, porque a evidência já trouxe para nós que ela não gera todo esse efeito que a gente quer. Então, é por isso que eu sempre gosto de falar as que não geram efeito ou geram pouco efeito e quais são aquelas que geram muito efeito e que é aquela que vai resolver o problema do seu paciente, que vai fazer com que você gere com o seu paciente todo o resultado que você quer. E aí, com isso, você vai gerar o que na sua profissão? Um destaque, você vai se destacar dos outros profissionais, porque você gera resultado. É muito ruim a gente ser comparado com aquele profissional que enrola. Fulano enrola. Ciclano, você vai lá, já tem tantos meses de tratamento e tá a mesma coisa. O paciente ainda está sentindo dor. Já tem 1 ano que eu faço um tratamento e não estou sentindo nada. Então, isso não faz a gente, não torna a gente um profissional valorizado, a gente não consegue valorizar a nossa profissão, ser mais reconhecido e se destacar dos outros e ganhar mais. Ganhar mais, sim. Isso não é nada ruim, né? Pelo contrário. Então, gente, vamos ao veredito. Então, quais são as técnicas menos eficazes? Antes de falar das técnicas menos eficazes, vou fazer outro pedido. Aperta aí no coraçãozinho, dá um like aí para a live. Para o Instagram entender que a live é boa. Então, aperta aí no coraçãozinho, já
Isso, boa, muito bom, show de bola. Então vamos, gente, vamos falar das técnicas pouco eficazes, bora. Então, de acordo com uma revisão sistemática, publicada em 2016 numa revista muito boa, tá? Então, é um artigo de alta qualidade metodológica, nós podemos confiar nele. Os autores concluíram o quê? Que não adianta você tratar o seu paciente com bursite trocantérica realizando as seguintes intervenções. Primeira, massagem de fricção transversa profunda. Eu aprendi a tratar bursite assim. Vocês acreditam? De ficar passando bolinha, fazendo ali uma massagem em cima daquela bursa, em cima daquele local da dor, passa bolinha cravo. Eu aprendi assim. Como eu disse, eu vou fazer 7 anos de formada, eu aprendi assim, e a evidência já trouxe aqui para nós que, ó, não é assim que trata bursite. Não adianta você fazer isso, que isso não vai gerar melhora no seu paciente. Juntamente com essa técnica, não adianta você passar no paciente com bursite trocantérica, né? Lembrando que nós estamos falando da bursite. Realizar com ele ultrassom terapêutico, a acupuntura, tá? Pedir para o paciente fazer repouso, também não tem. TENS, não tem efeito de alívio da dor. Infravermelho, essas técnicas, esses autores concluíram que elas não apresentam efeito benéfico para o nosso paciente. Ou seja, quais benefícios que nós queremos no paciente com bursite trocantérica? Alívio da dor, retorno funcional, né? Ganho de ADM. Então, essas intervenções, se o seu objetivo é esse com o paciente, essas intervenções não geram isso com ele, ou geram pouco ou nenhum efeito. Então, não é uma técnica, não são técnicas eficazes que você vai conseguir gerar um resultado com o seu paciente mais rápido, que você vai conseguir fazer com que o seu paciente tenha um alívio de dor e um retorno funcional rápido, que é o que ele quer. Ele não quer ficar 1 ano tratando a bursite dele. Ele quer tratar a bursite rápido, né? E ganho de ADM, né? A dor ali. E uma outra observação que esses autores fizeram é em relação ao alongamento da banda iliotibial. O que acontece? O alongamento, ele é bom? Ele é bom, tá? Foi o que esses autores concluíram. Alongar a banda iliotibial é legal, é bom, vamos alongar sim, devemos alongar. Porém, se você alongar, só alongar, você não vai gerar um efeito bom para o seu paciente. O alongamento, ele só é benéfico quando ele é associado aos exercícios que eu vou comentar aqui mais para frente. Então, outra coisa que esses autores concluíram foi exatamente isso. Alongar por alongar, alongar só alongar, você não vai gerar nenhum resultado benéfico com seu paciente com bursite trocantérica. E é muito que a gente vê, né? Naqueles pedidos, naqueles encaminhamentos médicos, eu acho isso muito engraçado. É muito legal. Chega para vocês assim, paciente com bursite trocantérica, solicito alongamento do trato iliotibial, analgesia, gelo, mais o quê que eles colocam? Colocam uns negocinhos assim, só. Massagem. Eu já recebi um desse, eu tenho ele até aqui. Aí você fica assim, é muito legal. Isso tudo vai resolver o problema do meu paciente, né? Bacana. Somente técnicas que a evidência traz que não são eficazes. É o que eles colocam lá para a gente fazer com o paciente com bursite trocantérica, né? Mas, enfim, isso não são as melhores técnicas para realizar com o seu paciente. Não faça isso, senão você não vai gerar um resultado bom com ele. Quer ver? Vamos fazer aqui, vamos fazer uma reflexão, um atendimento fictício. Então, pensa aqui comigo. Se você realiza com seu paciente com bursite, você vai realizar com ele a massagem profunda, né? Passar bolinha cravo, assim que eu tratava os meus pacientes. Colocar TENS, ventosa. Eu fazia uma liberação no trato iliotibial, na banda
iliotibial do paciente com ventosa, assim que eu aprendi a tratar, passar ali ultrassom, TENS, alongar, fazer só isso, só essas técnicas com o seu paciente. 1 hora de sessão, você só faz essas intervenções com ele. Pronto, fez, deu 1 hora, fala ao paciente que ele pode ir embora. O seu paciente, ele não vai melhorar só com essas intervenções, tá? Pelo menos, por causa dessas intervenções, elas não vão gerar uma melhora no seu paciente. E vai passar meses, ele vai continuar com a mesma dor. Ele vai estar relatando para você que a dor dele não sumiu por completo, que ele ainda sente aquela dor. E por que que eu sei disso? Por que que eu estou falando isso? Ah, porque eu testei lá no meu consultório, eu testei com o paciente? Não, não é a minha prática, não. Tá? Por que que eu sei? Porque essas técnicas que eu acabei de falar, elas não geram alívio da dor, nem retorno funcional, nem ganho de ADM nos pacientes com bursite trocantérica. E aí, alguns de vocês podem pensar assim, ah, Rayane, mas eu já tratei um paciente assim e ele melhorou. Eu fiz isso, na minha prática funcionou. E aí eu vou te responder, tudo bem, mas quanto tempo você demorou para tratar ele? E eu posso te garantir também, através da evidência, né, que o seu paciente ele pode ter melhorado por N outros fatores. Eu posso te confirmar que ele melhorou por outros fatores e não por conta dessas intervenções que nós acabamos de falar. Tá? Não foi essas técnicas que melhoraram ele. Provavelmente ele foi o remédio que ele tomou durante 3, 4 meses. Não, e ali ele só aliviou a dor, mas o problema dele continua ali. Às vezes ele parou de tratar com você, você não tem mais nem resultado, você não tem mais nem notícia dele. Às vezes a dor voltou. Então, eu posso te garantir que não foi com essas técnicas. E por que eu sei que não foi elas? Porque a evidência trouxe, já provaram para nós. Então, os pesquisadores, eles estudam para isso, né? Para provar para nós. Eu também sou pesquisadora. Então, a nossa ideia como pesquisador, então eu tenho essas duas visões de pesquisadora e de prática clínica que eu atendo até hoje também. Adoro atender. Então, a gente pensar, trazer a evidência a nosso favor, nós só temos a ganhar com isso. Então, é importante a gente saber qual técnica realizar com o paciente, com qualquer disfunção. Hoje nós estamos falando da bursite, mas é qualquer hérnia de disco, a capsulite adesiva. Então, as coisas mudam. As coisas mudam. Então, qual técnica gera mais efeito? Qual técnica eu devo priorizar no tratamento do meu paciente? Qual técnica eu não devo gastar meu tempo realizando com ele, porque já mostrou, a evidência já mostrou para mim que ela não funciona. Então, para que eu vou perder meu tempo com ele? Né? Isso tudo buscando o quê? A gente vai ser mais valorizada na nossa profissão. Eu escuto muito ainda as pessoas reclamando que são pouco valorizadas na profissão. Ah, a fisioterapia é uma profissão pouco valorizada. Ah, a fisioterapia já está desgastada. Já, pelo contrário, eu sempre achei, sempre escutei, né, que a fisioterapia era a profissão do futuro. E quando é esse futuro? Esse futuro é agora. Nós estamos nesse futuro. Muita gente procurando atendimento. Só que são poucos profissionais capacitados para poder tratar todas as disfunções. São poucos, não são muitos. São poucos que buscam ali tratar de acordo com a evidência. E isso está disseminando cada vez mais. Até porque os pacientes já estão perguntando. Então, isso já vem mudando com o tempo. Então, o profissional que não se atualiza, ele vai ser engolido aí pelo mercado de trabalho, porque os pacientes também querem isso. A gente não quer tratar, a gente não quer fazer uma cirurgia com um médico arcaico. A gente quer fazer uma cirurgia com quem sabe do assunto, com quem se atualiza, com quem está ali, sabe qual é a melhor técnica. A gente não quer ficar atrás, a gente não quer, como paciente, ser tratado por qualquer profissional, né? E aí, outro detalhe também, né,
que a bursite trocantérica gera. Então, as pessoas que apresentam bursite trocantérica, elas vão ter, já pode colocar no seu arsenal aí que ela vai ter uma fraqueza muscular. Então, principalmente dos músculos, glúteo médio, mínimo, tá? E acreditavam também, outra coisa que caiu por terra, acreditavam que o paciente com bursite trocantérica, ele só deveria realizar exercícios isométricos, ou seja, aqueles exercícios parado, né, em isometria, onde você não tem o movimento, não tem a amplitude ali de movimento. Isso também já caiu por terra, tem um estudo publicado recentemente, 2020, já falando que não tem nada disso. Você deve tratar, você pode e deve tratar o seu paciente com bursite trocantérica com exercícios isotônicos, exercícios com movimento, e não só aqueles paradinhos, vamos fazer um agachamento na parede em isometria, vou tratar só com prancha. Não, põe esse paciente para fazer esse trabalho, põe esse paciente para fazer o movimento. Não é só o paradinho que resolve, tá? Porque acreditavam antigamente que o movimento ia aumentar aquela tensão de fricção ali entre o trocânter maior e a banda iliotibial. Mas isso já caiu por terra, não existe isso mais. Então, pode mesclar os dois tipos de exercício, tanto os isométricos quanto os isotônicos, tá? E os isotônicos, eles mostraram ser mais eficazes ainda para ganho de força comparado com os isométricos. Então, olha só como as coisas mudaram. Eu também aprendi que era para tratar o paciente só paradinho, não pode mexer. Se mexer, piora. E como eu gosto de repetir, eu tenho 6 anos de formada. Formei aqui sou mineira, sou de Juiz de Fora, formei na UFJF e aprendi assim. Então, não tem isso. Já mudou tudo, tá bom? Então, agora vamos ao tratamento eficaz, né? Opa! Então, já contei para vocês aqui o que não fazer, tudo que eu aprendi a tratar, não trata mais. Estou desesperada, Rayane. E agora, você só me deu um banho de água molhada, né? De água gelada. Foi a sensação que eu tive quando eu também me atualizei para tratar meus pacientes com bursite. E o que fazer? Então, quais são as técnicas, quais são as intervenções que eu vou priorizar com o meu paciente com bursite? O que fazer com ele? Tem uma pergunta aqui da Ana Kelly. Existem testes ou tratamento para bursite trocantérica parecidos para outras bursites? Então, Ana Kelly, para cada... o teste, basicamente, o principal teste para identificar a bursite é mais na palpação, quando você expõe essa bursa. Tá? Então, assim, se a bursa é no ombro, se a bursite ali é no ombro, o teste é direcionado ao ombro. Você tem que fazer uma extensão ali para poder expor essa bursite. Quando se trata da bursite trocantérica, a gente faz a palpação ali no local, mas também existem outros testes. Qual? Teste para poder identificar a fraqueza do glúteo médio, como o teste de Trendelenburg. Também nós podemos realizar com esse paciente outros testes relacionados com outras disfunções do quadril, porque os testes, a ideia dos testes é você ir descartando possíveis hipóteses, tá? Então, o teste de Ober é um teste que você realiza para o paciente com bursite trocantérica. A diferença entre os membros inferiores, porque aquele paciente que apresenta um membro menor que o outro, ele vai estar tensionando aquele membro menor, ele vai estar pressionando mais ali aquela bursa. Então, é mais um teste que você pode realizar também para poder ir te direcionando para você identificar se o seu paciente apresenta uma bursite trocantérica, tá? Outro teste é o teste de Thomas. Também é um teste que nós realizamos. Então, são testes específicos para cada patologia, para cada disfunção. E aí, no ombro, a gente já vai realizar outros testes diferentes, como teste de Apley, é um teste que você realiza no ombro,
tá? O teste de extensão sem peso, para você palpar essa bursa. Existem vários testes. Cada teste com a sua finalidade. Não existe ali um teste onde você vai fazer, o mesmo teste para bursite no ombro e para bursite no quadril. Isso não. Tá bom? Então, vamos, gente. Tratamento eficaz para bursite trocantérica. O que a evidência diz? O que a evidência traz para nós de atualizações aí? Como tratar esse paciente? Aperta o coraçãozinho aqui, então, que nós vamos entrar agora no coração da live. Então, o objetivo do tratamento do tratamento fisioterapêutico no paciente com bursite trocantérica, nós vamos querer fazer o quê? Gerenciar a carga, reduzir as forças compressivas ali no trocânter maior. Então, a gente quer diminuir ali aquela compressão, fortalecer os músculos que estão fracos, e aí a gente vai identificar quais são fracos através do teste de força, através de alguns testes específicos, como o teste de Trendelenburg, que vai te direcionar se o seu paciente apresenta uma fraqueza de glúteo médio ou não. Então, através desse teste. Então, também fortalecer os músculos fracos e tratar comorbidades. Que comorbidades? Se você identificou que seu paciente apresenta um membro menor que o outro, você já vai encaminhar ele para fazer uma palmilha, porque não adianta você tratar a dor e largar o problema para trás, porque a dor vai continuar, tá? Então, é preciso investigar ali também. A dor dele é porque ele tem um membro maior que o outro, e está aumentando aqui essa pressão. Então, ele precisa fazer uma palmilhazinha para corrigir essa diferença entre o membro inferior, entre os membros inferiores. Ele precisa dessa palmilhazinha. Não, ele apresenta ali um encurtamento, de acordo com o teste de Thomas, eu percebi que ele apresenta um encurtamento do glúteo. Então, vamos fazer o quê? Exercícios para poder alongar esse glúteo. Ah, é só o alongamento? Não, não é só o alongamento, não. Existem outras coisas para você fazer aí também, tá bom? Aí, numa fase aguda, então, aquele paciente que está com muita dor, muita incapacidade, doendo demais, reclamando de dor, não consegue ficar em pé. Fase aguda, aguda, aguda mesmo. O que você vai prescrever para esse paciente fazer? Então, prescrição domiciliar. Não é algo que você vai fazer no seu consultório, durante o atendimento com ele. Que é, sim, fazer o gelo. Então, colocar gelo, elevação, deixar esse membro mais alto. Então, por exemplo, aqui está o meu membro inferior e aqui eu tenho o meu trocânter, né? A minha bursite está aqui. Então, ele deitado e deixar esse membro aqui mais alto. Então, colocar um triângulo aqui embaixo, colocar uns travesseiros, deixar esse membro mais alto, tá? Gelo e compressão. Então, você vai pedir ele para colocar um gelo, mas não só ali, colocar o gelo ali por cima, encostadinho. Não, amarrar esse gelo, fazer uma compressão nessa perna, nesse membro ali, nessa bursite. Então, isso você vai prescrever para o seu paciente que está com uma dor, começou assim, do nada, está naquela fase aguda. Você pede para ele fazer isso em casa. Mas aí ele faz repouso durante isso? Nananina, não existe repouso. Ele já vai começar o tratamento com você, mas isso você vai pedir para ele fazer em casa, porque isso leva 20 minutos. Então, imagina o paciente ir no seu consultório, pagar uma sessão de R$300 para poder fazer isso. Você ficar 20 minutos colocando gelo nele. Ele vai sair de lá querendo te matar, né? Ele fala, nossa, eu vim para cá para pôr gelo, gelo até em casa, eu não vou vir para cá para pôr gelo. Então, isso a gente prescreve em casa, para eles fazerem em casa, tá bom? Outra coisa, se existe fraqueza, devemos fortalecer. Vamos fortalecer os músculos do membro inferior como um todo. Então, também existem muitas pessoas que só fortalecem o glúteo médio, o glúteo máximo. Não é só eles. Tá? Então, é fortalecer toda essa musculatura do membro inferior. É glúteo médio, é máximo, é os adutores, os abdutores, os flexores e extensores de joelho, né? O quadríceps, isquiotibiais. Então, é fortalecer todo esse membro inferior.
panturrilha, tá? Fortalecer como um todo. E o fortalecimento ali também global. Faz exercício de membro superior com ele, faz um fortalecimento, pensar nesse paciente como um todo e não tratar só ali o local da dor, o local da doença, tratar só o problema. Então, a gente pensa nele como um todo, você já fortalece tudo, tá? Fortalecimento global. E, de acordo com os exercícios, né, o fortalecimento, você vai adaptando os exercícios para a idade de cada paciente e as necessidades de cada um. Então, se é um idoso, se é um jovem, então você vai tendo esse jogo de cintura aí para poder ir adaptando. Uma coisa importantíssima, não esquecer de aumentar a carga desses pacientes gradativamente. Então, é importantíssimo a gente aumentar a carga, porque senão você começa a intervenção com 1 quilo e termina a intervenção depois de 2 meses usando o mesmo 1 quilo. Então, não façam isso. Vamos aumentar a carga. Se o objetivo é ganhar força, a gente tem que aumentar a carga. Se não aumentar a carga, nós não estamos fortalecendo o paciente. Tá bom? Não adianta de nada, tá? E qual a melhor maneira de aumentar essa carga, Rayane? Então, existe uma revisão sistemática publicada em 2020, que eles avaliaram, né? Qual é a melhor forma de aumentar a carga dos pacientes com bursite trocantérica. Como realizar isso? Uma maneira é você ir aumentando a carga até ele realizar o exercício sem dor. Então, ele tem que começar a fazer o exercício também até numa amplitude onde não dói. Então, se eu vou fazer uma abdução, é só até 30 graus de abdução de quadril, ele não sente dor, então é só até 30 graus que você vai fazer o exercício com ele, com a caneleira ali no pé, por exemplo. Se a partir de 30 graus começa a doer, então você não força, volta só até onde não gera dor. É assim que você vai aumentando a força do seu paciente. Essa é uma maneira. A outra forma de você aumentar a força dele é através daquele teste de uma repetição máxima. Então, você faz o teste e observa qual foi a carga que ele conseguiu fazer uma repetição máxima. E a partir daquela carga, você tira 50% dela e é com essa carga que você vai começar a trabalhar com ele, tá? E outra forma de você aumentar a carga é através da complexidade do exercício. Então, ir dificultando a forma de realizar o exercício é uma maneira de você aumentar aí a carga do exercício com o seu paciente, tá bom? Outra intervenção que não pode faltar, essa é fundamental. Então, falou em bursite trocantérica, você não pode esquecer dessa intervenção, não pode esquecer de realizar com o seu paciente. Então, isso foi comprovado em um ensaio controlado, aleatorizado, um estudo publicado numa revista altíssima, uma revista muito boa, um estudo com alta qualidade metodológica, ele foi publicado em 2018. E o que os autores concluíram nesse estudo, né? Que não pode faltar, você não pode deixar de fazer com o seu paciente realizar a mobilização articular das seguintes articulações. Quadril, então fazer uma mobilização ali articular. A coluna lombar, olha, a coluna lombar, sim, porque ela está em volta ali, né? Ela faz parte da pelve, ela articula com a pelve, então a gente tem que também deixar, porque aquilo ali, quando você tem uma inflamação, quando você tem uma incapacidade em uma articulação, as articulações ao redor também sofrem com ela. Então, mobilizar o quadril, a lombar e o sacro. Não esquecer de realizar mobilização passiva com esse paciente. Passiva e ativa dessas articulações, tá? E outra coisa também que esse estudo trouxe, muito legal de fazer, é que ele até chama no estudo de decoaptar o quadril, realizar técnicas de decoaptação do quadril. Como fazer isso? Você pode fazer passivamente, você mesmo, abraçando ali, né, a região da coxa do seu paciente com o joelho dobrado, e você fazer aquela tração, decoaptando o quadril ali, a cabeça do fêmur.
Então, você vai fazer adequatação. Pode fazer de forma passiva, ou eles ensinam no estudo, no artigo, a fazer de forma ativa. O paciente em pé, ele vai deixar a perna um pouquinho mais alta ali do chão e ele vai fazer um movimento de pêndulo. Sabe como a gente faz pêndulo no braço? Quando o paciente apresenta capsulite adesiva, a gente realiza com ele pêndulo, né? Com o braço, ele deita de barriga para baixo e fica com o braço solto. Então, ele vai fazer um pêndulo com a perna também. Esse exercício gera, né, esse aumento aqui de amplitude de movimento, ganha espaço articular. Então, o estudo ensina a fazer assim também de uma maneira ativa, onde o paciente faz sozinho, você só vai orientar. Então, não pode faltar isso aí no seu paciente, tá? No seu atendimento do paciente com bursite trocantérica, tá bom? A Ana Kelly fez um comentário, fez uma pergunta, aí não vai adiantar nada colocar gelo, de que vai valer a físio. Aí não tem graça, né, Ana Kelly? Você vai fazer uma sessão de fisioterapia e ficar lá meia hora no gelo? Metade da sessão, né? Ninguém quer, não é mesmo? Continuando, gente, então não terminou. Mas o que, Rayane? O que a evidência trouxe aí? Que é bom? O que fazer com o paciente? Então, em um estudo publicado, uma revisão sistemática, publicada no ano de 2017, os autores compararam o uso de injeções de cortisona com a aplicação do dry need, do agulhamento a seco, ali logo em cima da região, ali mesmo onde a gente palpa, em cima do trocante, é onde dói. Então, os autores compararam qual é melhor, fazer a aplicação da injeção, né? Que a gente escuta muitos pacientes querer fazer isso porque alivia a dor, ou fazer a técnica do dry need. Lembrando que a técnica não é uma sessão inteira, é só 5, 10 minutos ali iniciais. Então, não é também ficar 50, 40 minutos com o paciente com a agulhinha ali, fazendo a técnica do agulhamento a seco. E o que eles concluíram com esse estudo? Eles compararam essas duas intervenções e eles concluíram que o agulhamento a seco, ele foi melhor, tá? Os resultados deles, dos pacientes que usaram o agulhamento, foi superior comparado com aqueles pacientes que realizaram a injeção de cortisona em relação ao alívio da dor a longo prazo. Mas eles também deixaram lá no finalzinho, né, lá no rodapé do artigo, eles destacaram ali que é preciso de mais estudos para poder comprovar essa intervenção. Então, ainda não está 100% comprovado, mas nesse estudo aí que eles avaliaram, eles conseguiram provar que o agulhamento a seco é melhor do que a injeção. Agora, é melhor do que as outras intervenções que a gente falou? Fazer o fortalecimento, fazer a mobilização? Não, aí não, tá bom? O fortalecimento e a mobilização é fundamental para tratar o paciente com bursite trocantérica. Então, não deixem de fazer. Essa técnica é algo que você pode acrescentar, né? Pode ser uma alternativa para você aliviar a dor do seu paciente, mas não é uma técnica que vai substituir o fortalecimento e a mobilização articular, não. Tá? Aí agora vamos perceber uma coisa aqui, né? Chegamos ao fim das técnicas eficazes. Pensa comigo, esse paciente ele não ficou quase nada parado. Vocês conseguem perceber? Não tem quase nenhuma intervenção passiva. Então, não existe mais aquele negócio de deixar o paciente de molho, de ficar fazendo muitas técnicas, muitas coisas ali, não. Isso você já começa já logo no início mesmo, paciente com muita dor. Você já começa a fazer exercício de fortalecimento? Você já começa fazendo exercício de fortalecimento. Com ele ali, urgindo de dor. Você primeiro faz as técnicas passivas, que não gasta aí também o tempo todo da sessão, e fortalece os músculos certos, principalmente os glúteos, glúteo mínimo, principalmente os adutores, abdutores, mas
fortalece os outros músculos também. Então, não tem mais aquela cultura de ficar ali com o paciente deitado e ficar usando técnicas passivas e coloca um choquinho e coloca outra coisa. Não tem muito isso mais. Né? Põe ele para fazer exercício já logo no primeiro dia. Eles não estão muito acostumados com isso, mas é isso que gera o resultado. É isso que a evidência já está mostrando para nós. E por que eles não estão muito acostumados? Né? Porque já tem aquela cultura de que fisioterapia é pôr o choquinho, é fazer uma coisa mais passiva, mas isso não gera resultado. Aí é por isso que a gente também escuta falar que a fisioterapia não funciona. A gente ainda escuta isso, né? Então, é preciso mudar. E como mudar? Realizando as intervenções eficazes, tá? É somente assim que a gente vai conseguir alavancar a nossa profissão, conseguir o nosso reconhecimento e valorização aí da nossa profissão, da nossa carreira. Tá bom? Bom, gente, vamos fechar aqui então, para finalizar, vamos fechar o raciocínio da live de hoje. Vocês conseguem perceber, vocês conseguem chegar no final agora e perceber como é importante nós, fisioterapeutas, estarmos atualizados? Eu consegui plantar essa sementinha aí na cabeça de vocês? Como é importante a gente usar somente técnicas atualizadas? É muito importante isso para a nossa carreira profissional. Não adianta o fisioterapeuta ali, que está na prática clínica, ele querer destaque profissional se ele fica usando intervenções, técnicas atrasadas. Aquelas técnicas que não vão gerar efeito com o paciente. Então, não adianta de nada, né? É preciso se atualizar, é preciso saber quais intervenções vão gerar o efeito que nós queremos com aquele paciente. Isso é fundamental. Então, se eu tenho a técnica A e a técnica B, a evidência mostrou para mim, eu me atualizei e descobri que a técnica A não gera mais efeito. Então, eu vou usar a técnica B, que eu vi aqui no estudo bom, também não é porque está publicado que é bom. Fulano disse que está publicado lá, saiu um artigo. Olha esse artigo, eu vou um artigo bom, um artigo de boa qualidade metodológica, porque existe muita coisa ruim publicada, muita coisa. Tá? Então, tem lá as falcatruas também na evidência, tá? Então, é somente assim, gente, é nos atualizando, é usando técnicas atualizadas, é somente assim que nós vamos conseguir nos destacar no mercado de trabalho, vamos conseguir ser mais valorizados e reconhecidos, tá? Pela nossa profissão e, consequentemente, ganhar mais. Então, não é pecado a gente querer ganhar mais, querer ser valorizado na nossa profissão. Isso não é pecado. Mas devemos fazer por onde, né? Para a gente tornar um destaque na nossa profissão. Muitos profissionais querem ser destaque, ser valorizado, muitos querem, mas poucos conseguem, tá? E sabe aquele que consegue, sabe qual que é o diferencial dele? É aquele que não desiste, é aquele que busca pelo melhor, é aquele que está atualizado. Porque aí ele vai usar somente aquelas técnicas ali, né? Que geram o efeito que nós queremos, que o paciente quer. Tá bom? Ana Kelly fez uma pergunta. É indicado colocar gelo em casa em paciente com bursite? Aí sim, é o que a gente fala. Pôr em casa, tá? Fazendo aquela regrinha que eu falei. Gelo, compressão e elevação. Aí, põe em casa, o fisioterapeuta ensina o paciente como fazer e ele faz em casa, né? Não precisa de fazer no consultório, durante o atendimento. Tá bom? Bom, gente, antes de finalizar aqui, antes da gente nos despedir, eu só quero falar uma coisa, os artigos. Se vocês quiserem todos esses artigos que eu mencionei aqui, se eu não me engano, acho que são 6 artigos, 7 artigos. Se vocês quiserem todos eles... não, esse tem mais, não é só isso não. Se vocês quiserem todos esses artigos, é só
vocês me mandarem uma mensagem no direct que eu disponibilizo esses artigos para vocês, tá? São todos artigos bons, artigos que eu avaliei, eu analisei um por um, então vocês podem confiar naqueles artigos que eles são bons, tá bom? Tem um comentário da Mari. Rayane, você pode fazer uma live do que a evidência traz para o tratamento da síndrome do túnel do carpo? Eu tenho na semana que vem eu vou fazer uma live sobre isso, Mari. Fica de olho aí, que eu faço sim. Pode deixar que a gente vai falar aí, gente, ó, ideias de temas. Também pode me mandar ideias de temas. A Mari deixou uma aqui sobre a síndrome do túnel do carpo. Semana que vem eu faço uma live dessa. Falando nisso, na semana que vem, nós entramos num aquecimento. Eu vou fazer um evento e semana que vem a gente começa aí a aquecer esse evento. Então, a partir de semana que vem, eu vou fazer live todos os dias. Então, de segunda a sexta, às 7h07, eu vou estar aqui para a gente bater um papo aqui, um papo científico. Vamos elevar a nossa profissão, vamos nos tornar fisioterapeutas atualizados, porque assim o sucesso é garantido, a gente vai se destacar dos outros e nós vamos fazer a nossa profissão se destacar também, ser uma profissão mais valorizada e reconhecida, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Nos encontramos na segunda-feira, às 7h07.